Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo do Whisper, que é o modelo da OpenAI lançado em setembro de 2022, já faz um tempinho já, então ele não é um modelo novo, mas que na época ele trouxe algumas coisas interessantes que a gente vai pontuar aqui. É um modelo que está aberto, a gente pode usar ele, diferentemente do ChatGPT, que é um modelo fechado ainda, o modelo do Whisper ele é aberto e qualquer um pode usar. Então aqui nesse vídeo também eu vou mostrar uma API que eu criei usando o Whisper e uma LLM pequena para ter uma resposta de textual. Então a gente vai ter basicamente, a gente conseguiria ter tipo um chatbotzinho básico ali. Bom, de qualquer forma, mais um foco principal que é o modelo Whisper, mas de qualquer forma, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do Whisper, o que é esse modelo? Bom, é um modelo que transcreve áudio em texto, o que é bem interessante para diversos tipos de aplicação, não apenas conversacionais, mas também, por exemplo, gravação de reuniões, conversão de reuniões para texto, etc e tal. Poderia ser alguma coisa em relação à pauta, por exemplo. Enfim, é um exemplo. Mas a gente pode ter outras N aplicações relacionadas a isso, beleza? Legal? Então vamos falar rapidinho desse modelo e o que ele tem, né? Qual que foi uma das coisas legais dele. Bom, ele é um modelo. A gente vai ver aqui a arquitetura dele, basicamente, tá? Então, ele é um modelo que foi treinado em aproximadamente 600 mil horas, tá? De áudio e texto, né? Pareados, de diversas línguas. E ele foi treinado de forma supervisionada em diversas ali, tasks e línguas e tudo mais. Então, ele entende desde inglês, português e algumas outras línguas mais. Nessas 680 mil horas, tá? Bom, o modelo ele é basicamente um encoder-decoder, tá? Então, eu não vou explicar aqui necessariamente o que é um encoder-decoder, mas é uma arquitetura que a gente tem de redes também, tá? Onde você tem uma entrada, um input, e basicamente esse input gera um espaço latente, ou seja, uma quantidade de informação e alguns pontos flutuantes, vou colocar dessa forma, mas enfim, o espaço latente aqui é um pouco mais do que só isso, mas para simplificar bastante aqui, vai gerar basicamente uma matriz numérica para a gente, tá? Esse espaço dado o nosso input, e consequentemente o decoder tem a característica de pegar esse espaço latente, que normalmente é de menor, e converter para a saída original, tá bom? Então, bem rapidamente um encoder-decoder aqui, tem muito mais, eu vou gravar um vídeo só falando sobre encoder-decoder, tá na minha lista de ML 101, tá? Mas de modo bem grosseiro aqui, o encoder-decoder vai ser isso. Então você tem uma entrada, ela vai gerar um espaço latente menor normalmente do que a entrada, e esse espaço latente o decoder vai pegar ele e vai conseguir restaurar ao objeto original, tá bom? Então, qual que é a sacada daqui, né, do Whisper nesse caso do encoder-decoder? Bom, o encoder dele vai receber basicamente um mel espectrograma, que é basicamente a conversão do áudio nesse espectrograma de mel, que eu vou mostrar depois a biblioteca, que eu não sei se é essa que eles usaram, mas a gente poderia usar ela para criar esses espectrogramas de mel, tá bom? Que é basicamente essa parte aqui de baixo, tá? E aí ele vai passar pelas camadas que foram definidas aqui. Como é uma imagem, tá? O espectrograma de mel é uma imagem, ele está usando uma camada convolucional aqui para fazer todo esse processo. Além disso, como a gente quer ter essa definição de espaço, porque o áudio ele tem uma questão temporal, tá? A entrada do decoder não só é apenas o espectrograma, né, esse espaço latente, mas também uma sequência de caracteres, ou de tokens no caso aqui, né, uma sequência de tokens definidos por um pipeline que eles criaram aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no pipeline, tá? Então aqui está o paper um pouco mais definido do que a gente viu aqui nesse pequena imagem que está na página da OpenAI, tá bom? Então, basicamente aqui a gente tem novamente a entrada do encoder aqui. Vale lembrar aqui que o encoder aqui está um pouco mais detalhado, então a gente tem, deixa eu aumentar um pouquinho mais a fonte aqui, zoom aqui, a gente tem algumas camadas de atenção, self-attention depois que foi feita toda a parte convolucional aqui, tá? Tem duas camadas convolucionadas de 1D, mais uma GLU de ativação, e aí passa para uma sinusoidal aqui, e vai, enfim, entrar por todas as camadas de attention e multilayer perceptron aqui que eles definiram, tá bom? Então, entre esse log espectrograma e também depois na camada de decoder vai entrar também todos os tokens de formato que eles definiram aqui. Então, esses tokens de formatação aqui, tá? De multitasking, porque foi treinado em diversas línguas, né? E traduções, vamos dizer assim. Ele tem esse formato de entrada aqui, tá? Então, tanto os tokens especiais, tokens de texto e tokens de tempo, tá? Então ele vai entrar todos esses caras junto com o espaço latente gerado pelo espectrograma para fazer o decoder e a saída final, que teoricamente seria o texto igual à entrada. Então, dado aquele aquele espectrograma de mel, certo? Que foi basicamente criado espaço latente, dado essa tokenização, né, de sequência, essa saída tem que ser a mesma, tá?
Então é basicamente isso que eles estão fazendo aqui, tá bom? É óbvio que é bem complexo nesse sentido, mas de certa forma, para simplificar um pouco o entendimento, trazer esse entendimento é dessa forma, tá bom? Então aqui tem todo esse processo de tokenização, e aqui a gente consegue ver um exemplo daquele exemplo bem clássico de Quick Brown Fox, né? Então eles têm todas essas definições aqui, qual que é o de entrada, qual que é provavelmente o idioma, né? Que é o language tag aqui. Se transcribe, por exemplo, qual que é o begin time e aqui os textos de token, né? E aí repete esse formatinho aqui. E no final das contas a saída tem que ser o language, né? O que foi, se é o tipo, se é transcribe ou translate, né? Por isso que ele é multitasking nesse sentido. Qual que é o begin time e assim sucessivamente, beleza? Então o modelo funciona dessa forma aqui. Ele foi treinado por bastante tempo, né? Com bastante dados. Então ele é um modelo relativamente ok. A gente consegue ver aqui que existem modelos melhores do que ele, tá? Não vou achar aqui necessariamente, acho que está por aqui. Melhores do que ele, mas ele se sai bem de forma geral em diversas tasks, tá? Uma coisa que é interessante falar também é que o modelo tem diversos tamanhos, tá? Então eles disponibilizaram modelos em diversos tamanhos. O tamanho que eu vou usar aqui é o Large, na última versão que saiu em 2023, novembro de 2023, tá? Que é o Large V3. Então é este cara aqui que nós estamos vendo, o Large V3, que eu vou demonstrar aqui. O Large V3, como eu disse, é um modelo aberto, diferentemente do ChatGPT. Ele está no Hugging Face, você pode ir lá e basicamente baixar ele para sua máquina e usar, como eu estou fazendo aqui. Eu baixei ele para o meu notebook que eu estou usando aqui para apresentar. E aí você consegue basicamente usar esse cara e, enfim, fazer o que você quiser com ele, tá bom? Então, basicamente é isso. Em relação ao Whisper, tá? Então a gente consegue usar. Ele tem esses tamanhos diferentes. Ele é basicamente um encoder-decoder com sequência de tokens, né? Entrada de sequência de tokens. Ele é multitasking nesse sentido, então consegue fazer traduções também. E aí a gente consegue basicamente usar o modelo para, por exemplo, falar e transcrever para texto. Então, qual que é a ideia da aplicação que eu estou montando aqui? Tá? É uma aplicação básica, certo? Então é uma aplicaçãozinha aqui, deixa eu só pegar o código aqui rapidinho para mostrar. Então ela é basicamente uma aplicação onde eu tenho um back-end que está aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Um back-end e eu tenho um front-endzinho que eu criei aqui basicamente também, tá? O back-end é uma API e o front-end, enfim, um JavaScript da vida, tá bom? Com Vue. Nossa API ela tem um endpoint chamado upload, tá? E basicamente ele vai receber um array de bytes, né? E aí esses bytes eu vou passar para o modelo do Whisper, que a gente vai conseguir ver aqui, tá? Esse getWhisper basicamente faz aquilo lá. Eu criei uma constante aqui, que basicamente vai retornar o pipeline do Whisper aqui. Todo esse código que está aqui, vou disponibilizar no meu GitHub, claro, mas ele também está disponível no próprio card que a gente acabou de ver aqui no Hugging Face, tá? Então, basicamente, aqui eu vim antes de forma bem crua, copiei e colei, mudei algumas coisas, é óbvio, porque basicamente eu criei uma função, enfim, encapsulei algumas coisas para poder rodar como um servidor de aplicação, tá bom? Mas esse código está ali, então não é um código que eu inventei aqui nesse sentido, é um código pronto que já faz parte, por exemplo, do que o Hugging Face fornece, não só para o Whisper, mas como outros modelos de machine learning também, tá bom? Legal? Então é basicamente o Whisper aqui. Então a gente vai receber, vai definir qual é o modelo, enfim, etc. Vai criar aqui a sequência, né? Passar os tokens que a gente vai receber, né? Ou que a gente vai receber, não. O pipeline de tokens e basicamente passar qual que vai ser aqui na frente, no nosso outro aqui, qual que é o array de bytes que a gente vai receber e passar para o modelo, tá bom? E aí o modelo vai gerar para a gente o texto, então basicamente essa linha aqui vai pegar o texto. E aí, como brincadeira aqui, eu estou criando também um outro modelo que coube na minha máquina, tá? Que é esse Zephyr da StableLM, que é basicamente um Large Language Model, large, bem entre aspas aqui, porque ele é um modelo de 1.6 bilhões de parâmetros. É bem pequeno relacionado a alguns outros que a gente tem por aí, tá bom? Mas o que basicamente vai acontecer? Eu vou falar, o Whisper vai pegar esse áudio, converter em texto, e eu vou passar para essa LLM que vai me retornar uma resposta, beleza? Então vamos lá, vou mostrar rapidinho aqui como que está funcionando isso, né? Uma coisa importante é que, como está rodando na minha máquina não é muito potente, minha GPU, né? Basicamente a gente vai ter um tempão de demora aqui para a resposta, tá bom? Mas vamos lá, vou fazer o teste aqui, tá bom? Então eu vou bater o recorde aqui. Oi Whisper, tudo bem? Bom, eu estou gravando esse áudio aqui, faz parte de um vídeo e eu queria só de demonstração do modelo que você é. Pode me dar alguma informação extra sobre você? Então, basicamente, aqui eu criei um botão de record e stop, tá? Aí usando JavaScript aqui, onde basicamente ele está pegando
bytes e mandando para o servidor. Então a gente consegue ver aqui que o payload é um file binary, tá? Um form file binary aqui que a gente está enviando. E aí a gente tem que esperar. Conforme a gente espera aqui, eu vou só mostrar como é que está no back-end aqui. Então ele basicamente recebeu um upload para a gente, beleza? Então daqui a pouco ele vai responder, demora um pouquinho aqui. Como eu disse, minha máquina não é tão parruda assim, meu GPU não é tão forte assim. Consigo rodar os dois modelos, mas tem um tempo de resposta para processar, tá bom? Dada a minha GPU. Mas de qualquer forma, vamos passar aqui para alguns outros pontos que eu achei interessante, né? De tudo isso que eu testei aqui, né? Dessa discussão toda, disso tudo que eu vi. Teve uma discussão que eu fiz que acabou rolando no Twitter com o Cadu. Então sigam o Cadu lá, @muitos_Cadu, né? Siga o cara lá. A gente teve alguma discussão relacionada a isso, que ele também estava fazendo, na verdade ele fez colocou em produção esse modelo, tá, na AWS aqui e tudo mais, conforme nesse tweet dele aqui, vou deixar também como referência no vídeo, mas ele citou dois caras que ele está usando para rodar em produção, e acho que vale falar aqui também, que é esse Faster Whisper, tá, que é o modelo aqui, beleza? Treinado, tá? Então ele tem, usa menos GPU, tem tempo de resposta mais rápido, enfim, tudo mais. Né? E ele usou também esse Insanely Faster Whisper aqui, que é basicamente uma CLI para, pelo que eu entendi aqui, eu não usei ela, mas é uma CLI para você conseguir rodar mais rapidamente ainda o modelo, de alguma forma aí, usando esse cara aí. Beleza? Então fica também como dica aí, caso alguém queira colocar em produção isso, acho que vale essas dicas aí que o Cadu deu para mim lá, e eu tô passando aqui também no vídeo, beleza? Então sigam ele também lá, pra também dar uma olhada nisso. E aí aqui só para mostrar o modelo da stable LM que eu estou usando 2, que é o Zephyr 1.6 bilhões de parâmetros, também está lá com o card pronto lá no Hugging Face. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Também tem card lá no Hugging Face, também é um modelo disponível que você pode usar, uma LLM que você pode usar lá nos seus projetos. E assim como lá tem o código para você usar ali também, beleza? Deixa eu ver se já retornou aqui. Maravilha. Então, basicamente aquilo que a gente tinha falado. Oi, Whisper, tudo bem? Eu estou gravando esse áudio aqui e faz parte de um vídeo que eu queria só de demonstração do modelo que você... E aí que você pode me dar informação extra sobre o que você é. Enfim. Não pegou exatamente do que eu falei, mas de modo geral conseguiu pegar alguma informação. Isso é uma coisa que ainda tem para melhorar, com certeza, e provavelmente já tem alguns outros modelos pré-treinados em cima do Whisper ou novos modelos treinados em áudio para fazer isso. Mas a gente consegue ter algum vislumbre aqui disso, tá? E aí foi passado basicamente esse input para a LLM, e a LLM me respondeu aqui: olá, por favor, continue a conversa, estou aqui para ajudá-lo. Se você estiver gravando um áudio, algumas coisas que posso fazer para ajudar, como fornecer informações adicionais, blá 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 blá. Então você conseguiria fazer uma conversação ali, etc e tal. É claro que isso, se você quiser hospedar essa informação, né, ter um controle maior sobre isso. Caso contrário, você poderia, por exemplo, usar as APIs da OpenAI. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz um bot usando, basicamente um bot não, mas basicamente um agente, usando essas 3 APIs da OpenAI, tanto o Whisper, que eles têm uma API de Whisper, quanto o ChatGPT, que eles têm a API do ChatGPT, quanto a API de texto para voz. Ou seja, você consegue falar para o Whisper vai traduzir para texto, esse texto vai ser passado para a LLM, que é o ChatGPT vai gerar um resultado, e esse resultado de texto você pode passar para um text-to-speech, que a OpenAI fornece também com diversas vozes, ele acho que tem 5 ou 6 vozes, onde esse texto vai ser convertido para áudio e vai ser mandado para você com uma voz um pouco relativamente natural. Esse mesmo processo é utilizado hoje, não sei se exatamente esse, é claro, mas é o que, se você usar o ChatGPT no seu celular, você consegue fazer basicamente esse mesmo processo. Enfim, tá bom? Mas a ideia aqui era mostrar mais esse sentido. Com relação, último detalhe aqui, só para finalizar o vídeo, com relação ao espectrograma de Mel, quem quiser saber um pouco mais, existe a biblioteca LibRosa, ou Librosa, como você preferir, né? LibRosa. Eu não sei se eu já comentei ela em algum vídeo, acho que não. Eu estou querendo gravar um vídeo sobre ela no meu Python Series de Libs, mas eu ainda não gravei sobre ela. Mas a LibRosa é basicamente uma biblioteca que você consegue trabalhar com diversos formatos de áudio e fazer efetivamente diversos tipos de análise de áudio. Inclusive, a LibRosa você consegue gerar o espectrograma de Mel e depois você consegue também tirar o log, que é o que eles estão usando lá, para ter uma visualização um pouco mais humana, enfim, ou um formato diferente ali, normalizado, um pouco mais normalizado, né? Então você consegue fazer isso usando a LibRosa, por exemplo, tá bom? Não sei se é o que eles usaram ali, provavelmente não, mas de qualquer forma tem se você quiser fazer manualmente, por exemplo, tá bom? Ou se quiser fazer uma análise de áudio também, enfim, tá bom? Beleza? É isso o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, fiquem à vontade, entrem em contato comigo. Vou ajudar no que for possível, mas valeu, é isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.